Capítulo 229, Torneio dos Melhores, 19. Autor, Rafael Batista. Revisão, não foi para a revisão, mas eu acho que ficou bom. Quando ficou novamente de pé, Negan estava muito furioso. A sua circulação sanguínea estava agitada ao ponto de doer. Por essa eu não esperava. Negan falou enquanto encolhia os olhos e mirava o Kion. Kion, por sua vez, continuou com um semblante sereno e respondeu: eu soube que você derrotou muitos candidatos na primeira fase, mas ainda existe uma grande diferença entre nós. Baboseira. Você me pegou de surpresa, mas eu já aprendi a lição. Swoosh. Negan respondeu, antes de disparar contra o Kion, novamente. Eu ainda tenho muito a te ensinar. Kion permaneceu parado e murmurou. Tap. Como se fosse uma repetição da última cena, Negan soco na direção do rosto do Kion, que desviou a cabeça, segurou a mão dele e lançou o seu punho na direção da barriga do Negan. Tap. Antes que o golpe do Kion o atingisse, Negan deu um sorriso de canto, fez um rápido giro de corpo, desviando daquele punho, e agarrou o braço esquerdo do Kion enquanto o projetava para frente. Bang! Numa colisão assustadoramente forte, Kion atingiu o solo, que ficou com algumas rachaduras. Eu vou acabar com essa sua pompa. Enquanto o Kion batia as costas contra o chão, Negan soltou uma breve ameaça, antes de pisar na direção da cabeça dele. Tap. Bang. De repente, Kion agarrou a perna esquerda do Negan e desequilibrou-o. O pisão acertou apenas o solo, e Kion deu uma tesoura no Negan, derrubando-o. Arte das águas, punho da corrente. Assim que o Negan caiu, Kion sentou-se e socou para baixo. Crás. Negan conseguiu rolar para a direita e o punho do Kion acertou somente o chão, que num primeiro momento ficou com apenas uma pequena marca de punho, mas depois de aproximadamente um segundo, ficou cheio de rachaduras. Tap. Assim que conseguiu rolar, Negan saltou e imediatamente ficou de pé. Também, um grande martelo surgiu nas mãos do Negan, que varreu na direção do Kion que ainda estava sentado. Vuuuup. Rapidamente, Kion se abaixou e o martelo passou raspando-a pela sua nuca, porém não o atingiu. Swing. Enquanto o deslocamento de ar criado pela força daquela martelo seguia para frente e varria tudo em seu caminho, Kion, mesmo estando praticamente deitado, equipou-se com um tridente prateado e estocou na direção do peito do Negan. Swoosh! Rapidamente, Negan saltou para trás e não foi sequer tocado pelo tridente. Rorro! Parece que agora nós estamos começando a ficar sérios. Num tom debochado, Negan falou enquanto Kion rapidamente ficava de pé. Você é irritante. Kion, que mesmo após ser forçado a desviar daqueles ataques do Negan e ter sido jogado no chão, permaneceu com o seu ar de superioridade e simplesmente soltou algumas palavras. Instantaneamente, ele liberou uma furiosa aura, que estava no 9 graus nível do reino opressor. Bum! Sem dizer nenhuma palavra, Negan novamente tomou a ofensiva e varreu com o seu martelo, para baixo. Kion desviou, saltando para trás, e o martelo criou um imenso buraco no chão. No momento que aquele golpe caiu, o verdadeiro cultivo do Negan, que também estava no 9 graus nível do reino opressor, foi liberado. Arte das águas, perfurador de montanhas. Shua! Depois de se livrar daquele golpe devastador, do Negan, Kion apontou o tridente para frente e falou enquanto concentrava o seu poder nas 3 pontas dele. Rapidamente, 3 finos jatos de água, dispararam das pontas do tridente. Tap. Swing. 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 Com um salto ligeiro, Negan desviou para a direita e os jatos de água passaram ao seu lado. Logo após errarem o Negan, os jatos de água seguiram em frente, perfurando tudo em seu caminho, como se fossem 3 poderosas lanças. Crás!
Num movimento assustadoramente violento, Negan literalmente empurrou o solo, que foi pulverizado, antes de disparar como uma bala na direção do Kyon. Swoosh! Vuuup! Enquanto o Negan se aproximava quase que instantaneamente do Kyon, ele usou a sua mão direita, para varrer com um martelo, mirando a cabeça do Kyon, que por sua vez, inclinou a cabeça para a esquerda. Novamente, a pressão gerada pelo golpe criou um deslocamento de ar poderoso, que estraçalhou as árvores que estavam na sua frente. Te peguei. Quando o Kyon desviou daquele golpe, ele já estava iniciando um movimento de estocada, viçando o peito do Negan, que estava totalmente aberto. Contudo, Negan estava com um largo sorriso no rosto enquanto golpeava com uma adaga que estava na sua mão esquerda. O golpe do Negan visava cortar a garganta do Kyon, porém, este conseguiu agir por instinto e mudou o seu movimento para um movimento de defesa, colocando o cabo do tridente na frente da adaga. Clang! Assim que a adaga atingiu o tridente, uma coisa inesperada aconteceu. Um forte som de metal colidindo soou e, aquela adaga, que parecia ser frágil e estruturalmente mais fraca do que o tridente, não só suportou aquele terrível choque, como continuou empurrando o braço do Kyon, que colocava toda a sua força naquela defesa. Boom! Bang! 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 As veias do braço esquerdo do Negan saltaram e ele colocou ainda mais força naquele ataque. No mesmo instante, os braços do Kyon cederam àquela imensa pressão e, após um forte som, parecido com uma explosão, ele foi cruelmente arremessado para a esquerda, batendo em tudo que havia em seu caminho. Quanto peso! Enquanto batia contra diversas pedras e árvores, Kyon não pôde evitar de ficar espantado com toda aquela força. Era como se uma gigantesca bigorna, extremamente pesada, fosse jogada em sua direção. A dormência em suas mãos era a prova física disso. Cras! Vuuup! Após arremessar o Kyon e vê-lo colidindo contra as coisas, Negan novamente balançou o braço esquerdo e arremessou a adaga na direção do Kyon. Contudo, nada naquele movimento foi normal, pois a forma que ele arremessou a adaga, dava a impressão de que ele estava arremessando uma grande bola de ferro. O próprio chão abaixo dele mostrou isso, pois ele se partiu devido a toda a força que ele colocou em seus pés. Também, quando aquela adaga viajou pelo ar, ela não fazia um som de corte ou qualquer som habitual daquele tipo de coisa. Ele empurrava o ar, como se fosse uma bala de canhão. Shua! Assim que percebeu aquela coisa viajando em sua direção, Kyon, que ainda estava no ar, ficou alarmado e, num movimento extremamente elegante, mas quase desesperado, girou o tridente, apontou-o para baixo e atirou uma espécie de ciclone de água contra o solo. Splash! Boom! Graças àquele movimento, Kyon conseguiu usar a força daquelas águas para se projetar para cima, antes que a Agada simplesmente varresse toda aquela água e seguisse em frente. Até alcançar um outro campo de batalha. E criar uma cratera no meio de uma montanha. Uou! Assim que a adaga atingiu a montanha e causou toda aquela destruição, a plateia prontamente se animou. Quão pesada era aquela adaga! Na plataforma, Tirone, que não pôde evitar uma demonstração de surpresa, perguntou. Aquilo deve ter, no mínimo, umas 2 toneladas. Ryuji respondeu, demonstrando a mesma expressão de surpresa. A força física dele é monstruosa, assim como a sua. Do outro lado da plataforma, Yang olhou para o Zhaotian e comentou. Eu admito, ele até que é fortinho. Mas... Instantaneamente, Zhaotian respondeu, antes de fazer uma expressão debochada e completar, comparado a mim. Ele ainda é um frango. De volta à arena. Infelizmente, eu serei forçado a lutar seriamente. Kyon finalmente ficou preocupado com a força do seu oponente. Ser atingido por um ataque direto daqueles significaria uma completa e devastadora derrota.
Dessa forma, enquanto ainda estava no ar, ele liberou um bocado do seu poder, que se estendeu ao seu redor e criou uma grande barreira de água que o cercou. Do outro lado, assim que viu aquela barreira de água surgir, Negan bufou, antes de murmurar: não adianta se esconder. Eu posso sentir a sua presença e saber exatamente onde está. Depois de murmurar aquilo, Negan, que realmente sabia a localização exata do Kion, agarrou o martelo, com as duas mãos e se preparou para golpear. Os músculos dele saltaram, demonstrando que o próximo golpe seria ainda mais forte do que tudo que ele havia usado na luta, porém, antes que começasse a varrer com aquele martelo, Negan viu toda aquela água desaparecer enquanto convergia para um único ponto. O Kion. O que diabos? Sem entender nada do que estava acontecendo, Negan soltou um murmúrio de surpresa e, por um segundo, hesitou. Foda-se. Depois daquela breve hesitação, Negan balançou o martelo e simplesmente o lançou. Assim que saiu das mãos do Negan, aquele grande martelo começou a girar enquanto disparava na direção do Kion e, por causa do seu peso e da sua rotação, literalmente criava um tornado. Assim como todos imaginavam, aquele ataque foi muito diferente dos anteriores, pois o raio de destruição daquilo era simplesmente absurdo. Tudo num raio de 50 metros era devastado pelo tornado que viajava tão rápido quanto um raio. Arte proibida, tormenta de sangue. De repente, Kion, que estava sangrando pelos olhos, lançou as suas duas mãos à frente e murmurou: Shua! Kras! Assim que aquelas mãos foram à frente, dois largos ciclones de água, tão vermelhos quanto o sangue, dispararam na direção daquele tornado. Num primeiro instante, houve uma resistência por parte daquele tornado, mas, em poucos instantes, os dois ciclones de água o atravessaram e atingiram aquilo que o gerava. Boom! Rapidamente, após ser atingido pelos ciclones vermelhos, o martelo parou de avançar, antes de catastroficamente se partir e explodir. Swoosh! Num piscar de olhos, toda aquela imensa força gerada pelo ataque do Negan simplesmente desapareceu. Também, uma sombra vermelha já tinha cruzado todo o caminho entre o Negan e o Kion e já estava diante dele. Arte proibida, palma de sangue. Depois de uma mudança assustadora, Kion ficou muito mais rápido do que antes e lançou a sua palma contra o peito do Negan. O que? Antes que pudesse sequer entender o que tinha acontecido, Negan percebeu que o Kion já estava diante dele e o ataque era iminente. Sendo assim, a única que ele conseguiu fazer foi tocar no seu anel de armazenamento e equipar-se com um grande escudo. Bang! Uma pancada ensurdecedora surgiu quando a palma do Kion atingiu o escudo. Nesse momento, Kion já estava sangrando pelos olhos, boca, orelhas e narinas. Crash! Shua! Arg! Por um segundo, as coisas ficaram incrivelmente paradas. Contudo, logo vieram os sons de metal se rachando, água fluindo e um grito de dor. Arg! O escudo foi despedaçado, junto com o braço esquerdo do Negan, que teve vários dos seus ossos quebrados enquanto uma correnteza de água vermelha saía pelo seu ombro. Que tipo de poder é aquele? A força ficou muito maior. Enquanto o Negan berrava de dor, Yang olhou para Zhao Tian e comentou: Eu não sei ao certo, mas... Você se lembra de toda aquela água que surgiu mais cedo? Zhao Tian comentou, antes de completar: Eu acho que ele comprimiu e absorveu toda aquela água e a misturou com a sua própria força vital. Os seus vasos sanguíneos estão irrigando o seu corpo numa velocidade assustadoramente alta, potencializando cada uma das células dele, mas sobrecarregando todo o seu corpo. Depois de comentar aquilo, Zhao Tian fez uma expressão séria e falou: Essa luta acabará em instantes. Ou ele vence rapidamente, ou ele perde quando o corpo dele não aguentar mais suportar aquela técnica. Enquanto Zhao Tian e Yang conversavam, os gritos do Negan ecoavam pela arena. Também, Kion já estava pronto para dar um ataque final. Arte proibida, mar de sangue.
Com os punhos cerrados, Kion lançou-os contra o peito do Negan, que era incapaz de se defender daquele golpe, seja pela velocidade que ele foi executado, ou pelo poder que ele carregava. Boom! Todos puderam ver quando aqueles dois punhos atingiram em cheio o peito do Negan. Também, todos viram quando o corpo dele se deformou rapidamente até explodir em pedaços. Por fim, uma gigantesca quantidade de água vermelha saiu daquela explosão e inundou uma boa parte da floresta. Ele venceu. Perplexos com mais uma reviravolta, os espectadores não conseguiam acreditar no que tinha acontecido. Puff! Na arena, após usar toda a água que absorveu com aquela técnica, Kion caiu de joelhos, demonstrando toda a fadiga que resultou daquele recurso final. Você foi bem. Agora. Segura essa. De repente, enquanto Kion apenas aguardava a confirmação do término da luta, ele escutou uma voz irada que vinha de trás dele. O que? Como? Nesse instante, todos os espectadores estavam de pé, tentando acreditar no que estavam vendo enquanto na arena. Negan estava de pé, atrás do Kion, golpeando com o seu grande martelo. Bang! Antes que o Kion pudesse sequer se virar para ver o inacreditável, o martelo esmagou contra as suas costas, quebrando diversos ossos do seu corpo e lançando-o a uma distância absurdamente grande. Boom! Foom! Após cair no deserto, isso mesmo, ele atravessou a floresta até cair no deserto, Kion ficou imóvel, mal conseguindo respirar. Após um breve momento de espera, ele continuou sem se mexer ou demonstrar qualquer sinal de consciência. E a buzina finalmente soou. Ah! A multidão gritou e comemorou como se aquela fosse a final do torneio. Não tinha uma maneira melhor de começar o segundo dia de lutas. Enquanto isso, Negan era encarado por todos os participantes do torneio. Muitos deles não tinham entendido o que o Negan fez no final daquela luta e como foi que ele sobreviveu, pois todos viram ele explodir. Porém, outros ficavam com aquela sensação estranha. Como se um truque ou algum artifício extremamente desigual tivesse sido usado no momento final. Filho da puta! Aquilo era um tiro único e você me forçou a usá-lo para não morrer. Na arena Negan estava inconformado enquanto murmurava. Negan, seu maldito! Você está levando esse torneio a sério demais. Você tem ideia de quão valiosa era a pedra do regresso que você acabou de jogar fora? Ainda mais irritado do que o Negan, Murdock estava a ponto de enlouquecer enquanto murmurava e ficava com uma face sombria. O que aconteceu? Da mesma forma que todos os presentes, Zhao Tian não conseguia entender o que foi que aconteceu no final daquela luta. Uma pedra do regresso. Faz muito tempo que eu não vejo uma dessas sendo usada. De repente Gold fez um comentário, da consciência do Zhao Tian. Pedra do regresso. Zhao Tian imediatamente questionou. Haha. Moleque. Aquele é um artefato que só pode ser criado por um santo ou um deus. Para criá-lo, mesmo um deus ou um grande santo deve cultivá-lo dentro do seu próprio domínio espiritual e nutri-lo com metade da sua energia espiritual, por algumas dezenas de anos. Também, qualquer ser vivo é capaz de criar apenas uma pedra do regresso. Contudo, todo esse esforço é muito bem recompensado, pois após levar um golpe fatal, o portador da pedra será capaz de voltar alguns segundos no tempo e literalmente reviver. Criar um artefato desses tem um único problema. Ele pode ser roubado e ser usado por outras pessoas. Gold encerrou. Assim que Gold terminou de dizer aquilo, Zhao Tian ficou chocado, pois vez após vez, os salvadores usavam recursos extremamente valiosos e raros. Que tipo de organização eram eles? Murdock não parecia ser um santo, então, era realmente ele quem liderava o olho. Onde e como eles conseguiam todas aquelas armas e artefatos? Essas perguntas ecoavam na cabeça do Zhao Tian e davam-lhe a impressão de que o olho era muito maior do que ele imaginava.